É isso aí, galera. Voltando, né? Vamos colocar novamente aqui a atividade na tela. Tá travando? Pronto, já estamos com a atividade aqui na tela. Tá? Então, pessoal, o voto não era para todos. Novamente, Adenal. Bom dia, José Manuel. Topzera? Ou não? Top. Então tá bom. Então, nessa época, mesmo no Brasil imperial, uma pequena parcela das pessoas tinha o direito de tomar decisões, né? Eram considerados cidadãos, a grande maioria não era. Ou seja, mulheres não tinham direito, crianças não tinham direito, escravos não tinham direitos, tá? Somente os senhores, né? Que eram as lideranças econômicas do país na época. Então, pessoal, a Constituição de 1824, Adenauer, quase 200 anos atrás, sim, quase 200 anos atrás, somente autorizou a votar e serem votados homens com 25 anos ou mais de idade que possuíssem uma renda mínima de 100 mil réis. Então, tinha condição, você tinha que ter um determinado salário para poder participar das decisões políticas do país. Votar ou ser votado. Pode falar, Augusto? Qual dos dois jogos que eu vou falar é o popular do mundo? Um é o Minecraft e o outro é o Roblox. Qual é o mais... Eu não sei. Deve ser o Minecraft, né? Roblox! Acertou. É o Minecraft? Não sei. Mas voltando aqui à questão. Minecraft é muito Minecraft é muito As mulheres e aos escravizados não era permitido votar, certo? Se tivesse menos de 25 anos, mesmo se fosse rico, também não votava. Proclamação da República. Em 1888, a princesa Isabel, no dia 3 de maio, ela assinou a abolição dos escravos. Um ano depois, quer dizer, ela deu um prejuízo gigantesco para esses que mandavam no país. Porque tem gente que pensa assim, é o presidente que manda. Não, gente. O presidente não manda, não. Quem manda é uma galera muito grande, é uma equipe muito grande. Tá? Nós vamos comentar sobre isso agora. A proclamação da República. A proclamação da República alterou a forma de governo no Brasil, colocando fim na monarquia e iniciando um governo republicano. O que é um governo republicano? Em que o líder ele é escolhido pelo povo. Democracia, inclusive, quer dizer isso, poder que emana do povo, poder que vem do povo. Então, a gente vota, quem vota, né, claro, ninguém é obrigado a votar, literalmente, você é obrigado a comparecer no dia da eleição, mas você não é obrigado a votar. Mas quem exerce esse direito de votar, ele escolhe alguém para mandar nele. Literalmente é isso. Tá? Você dá poder para uma pessoa fazer o que ela quer. Claro, que geralmente a gente vota numa pessoa pelo que ela fala, né, que vai fazer. Então, por ter se baseado nos ideais da Revolução Francesa, o governo brasileiro deveria ter adotado uma prática na qual os cidadãos brasileiros pudessem exercer os seus direitos e a cidadania plenamente. Se você olhar aqui nesse quadro, esse quadro aqui, ele foi pintado por Benedito Calixto, é um quadro de óleo sobre tela, né? E ele retrata a proclamação da República. Quem são as pessoas que você vê nesse quadro? Os soldados. A gente vê o exército, né? Os soldados do exército. Isso quer dizer o quê? Que na verdade, o que a gente proclamação da República foi, na verdade, um golpe de Estado. Derrubaram o rei. Tiraram quem tinha poder de direito. Mas tudo bem, não é algo fora do comum, dos padrões universais e mundiais, não. Mas o que aconteceu foi, o cara não está me dando o direito que eu mereço, então eu vou derrubar ele. O rei não está me valorizando financeiramente do jeito que eu mereço. Né? No caso dos soldados. Os senhores de escravos, o rei me prejudicou financeiramente, me deu grande. Então vamos tirar o rei. Vamos escolher outra pessoa.
Lembrando que a monarquia vai de pai para filho. Já na república, não. De 4 em 4 anos você escolhe alguém. Isso já até foi mudado. Hoje é de 4 em 4 anos. Já foi de 5 em 5 anos. Tá? Mas, atualmente, de 4 em 4 anos, há essa troca de líderes. Institui-se a república. As pessoas esperam que a cara do Brasil vai mudar. Porém, continua do mesmo jeito. Mudando, só mudou quem estava governando. Mas o Brasil continuou da mesma forma. As pessoas têm liberdades. Fala, Miguel. Tem uma imagem aqui embaixo, dá para ver um homem vendendo um escravo. Uma imagem? Aqui em cor. Na segunda imagem dessa Foto. Debaixo daí. Essa imagem. Aqui? Ou na de cima? embaixo dessa que você tá falando. Lá de baixo. Coronel. Para Prismo baixo. Evo. Baixo. Abaixo. Aí, essa. Lá. Essa aqui? É. Essa aqui é uma outra imagem, mas é quase isso. É quase isso. Mas agora a gente chega nela, tá? Então, pessoal, porém, embora naquele momento já tivesse sido abolido, os costumes têm grandes transformações. Continuando decidindo nas mãos de grandes proprietários de terras, denominados coronéis, tá? Eram títulos dados a pessoas que comandavam regiões do país. Eram os coronéis. Se você gosta de novela, já deve ter assistido novela que as pessoas tratam a outra por coroné. Inclusive, usava essa palavra, né, dessa forma. Geralmente, as pessoas eram pouco estudo, tá? E esse coroné, ele dominava uma determinada região, que, inclusive, era chamada de curral eleitoral. Ele mandava. O cara era rico, as pessoas precisavam dele para trabalhar, as pessoas precisavam dele para ter alimento na mesa. Então, ele mandava e desmandava. Tá? Aí, pessoal, acontece algo. A Constituição de 1891. Né? A Constituição de 1891 instituiu os poderes executivo, legislativo e o judiciário. Lembra que o Brasil ele vivia no autoritarismo? O poder vinha só do rei. Agora, com a República, o poder ele é distribuído entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Inclusive, hoje, pessoal, existe um quarto poder que poucas pessoas falam, que é a imprensa. Tá? A gente costuma chamar de jornal, né? O jornal é um poder decisivo nos dias de hoje. Por quê? Porque eles mostram o que está acontecendo. É claro que tem muita gente que fala, o jornal só fala mentira, só está querendo prejudicar o político fulano de tal, quer derrubar o político fulano de tal, mas não é. A imprensa, ela é um poder de decisão. Ela exerce uma influência muito grande nos dias de hoje. Tá? Inclusive, acontece muita coisa por isso, né? Porque a imprensa, a televisão em si, ela determina. Não sei se vocês já viram. Às vezes aparece numa novela uma moça usando um tipo de roupa. Daí a pouco, as suas colegas, todas estão usando aquele mesmo tipo de roupa. Excluindo a necessidade não permitiu que analfabetos formavam grande parte da população. Mulheres, escravizados, soldados e membros de várias religiosas também não podiam votar. Isso quer dizer, se mulher não votava, se quem era negro não votava, soldado não votava. Se você fazia parte de uma denominação religiosa, né, se você fosse um padre, uma freira, alguma coisa assim, também não votava. Você não participava, você não era considerado cidadão. Então, quem votava? Homens que sabiam ler e escrever. Ponto. Cadê? Olha o que eu te mandei no WhatsApp. Agora eu olho, tá? Então, galera, o que aconteceu?
Em razão dessas restrições impostas, a primeira eleição para presidente da Antes, Adenauer, é importante. depois, ocorrida em 1894, contou com o voto de apenas 2,2% da população. Olha bem, gente, 2,2% da população votou. Quer dizer, vamos supor que tinha 1.000 pessoas, só 22 votou. Então, Exatamente isso. Então, o povo não tinha o líder que queria. Continuava quase do mesmo jeito. Agora, pessoal, nós vamos entrar naquele último vídeo que eu passei. Adenauer, você viu o que eu te mandei? Eu disse, José Manuel, que agora eu olho. Espera só um minuto. Eu já estou começando a ficar curioso, estou quase olhando, José Manuel. Se você insistir mais um pouquinho, eu vou olhar. Ó, o coronelismo e o voto. Como eu disse para vocês, pessoal. Olha lá. Calma, José. O coronelismo e o voto. Olha bem, gente. Isso aqui... Não tem espera, não, né? Deixa eu explicar para vocês essa imagem. Esse homem aqui, ele é o coronel, tá? Quer dizer, ele é aquele cara que exerce grande influência, ele é rico, ele tem uma fazenda gigante, e aí ele recebe esse título, né? Ele domina aquela região, ele é chamado de coronel. Às vezes, participou, por exemplo, da Guerra do Paraguai, né? Exercendo liderança na guerra. E aí, o que acontecia? O coronel, pessoal, ele ia lá nas pessoas que estavam ali na sua região e falava, olha, vocês têm que votar no fulano. Deixa eu dar um exemplo dos dias de hoje. Eu vou dar um exemplo. Se alguém, por exemplo, não concordar comigo, me perdoe, mas é um exemplo prático. Por exemplo, eu vou citar de duas religiões para não falar assim, não, está implicando com A ou com B. Não estou implicando com ninguém. Mas, por exemplo, um pastor, ele tem uma igreja grandona, ele é pastor de uma igreja gigante. Aí tem lá 10.000 pessoas na igreja dele. Aí ele pega o filho dele e coloca como candidato a deputado estadual. O que as pessoas que fazem parte da igreja daquele pastor vão pensar? Me ajuda aí, gente. Eu não quero pensar isso sozinho. Às vezes eu estou errado. Estou pensando sozinho. não sei. E por causa que a influência que o pastor tem naquela igreja, o filho dele seja o melhor candidato. Exatamente isso. A Bruna, né, matou a pau a charada. Eu penso assim, que é uma forma de colocar cabresto nas pessoas. Falar assim, você tem que votar no meu filho. Detalhe importante, é proibido, não só em igrejas evangélicas, mas em todas as denominações religiosas, você pedir voto, você falar, vota no fulano, é proibido. Mas só o fato do filho do pastor ser candidato, só isso já coloca um cabresto nas pessoas para que elas votem no filho dele, no filho dele. Então, é isso aqui que está acontecendo. Por exemplo, nós temos um senador da República eleito pelo estado de Goiás, que ele é irmão de um pastor da maior igreja goiana. Ele é irmão, ele é senador. Imagina isso, senador da República, porque é irmão de um pastor. Aí fica o problema. As escolhas desse político vão ser de acordo com a vontade do povo ou de acordo com a vontade do irmão dele? Do irmão dele. Esse é o problema. José Manuel, você está com a mão levantada aí. Pode falar. Ai. Meu Deus. Fala, Miguel. As pessoas tinham o direito de votar mais se elas eram obrigadas a votar
em alguém sem querer. Exatamente. Elas tinham o direito de votar, mas eram obrigadas a votar em alguém que não queria. Ou alguém... Porque aí tem... Tia Danaé, por que eu te mandei errado? Nossa, Deus do céu, o José me dá trabalho, hein? Deixa eu olhar aqui, senão eu vou ficar maluco aqui. Ai, José, você mandou uma piadinha para mim, né? Mas voltando aqui, gente, eu já vi o José. É uma boa ideia, eu gostei. Eu falei, libera a gente mais cedo, 10h30, 10h20. Eu vi. Mas aí, gente, é justamente o que nós estamos falando. Esse cabresto, pessoal, ele nem sempre, porque, por exemplo, teve um período chamado política do cacete. Você tinha o direito de votar, mas você votava na frente do coronel. Se você não votasse em quem o coronel queria, você apanhava. Depois veio o direito do voto secreto. Mas, de toda forma, tem aquele detalhe, gente. Deixa eu explicar para vocês. E eu não estou querendo falar que vocês têm que ser ingrato com alguém que te ajuda, não. Não é isso, não. Por exemplo, vamos supor que alguém da sua família ficou doente. E aí você procurou uma determinada pessoa e ela te ajudou, conseguiu a cirurgia rapidamente, essa pessoa fez a cirurgia, está bem, né? Aí essa pessoa candidata, por exemplo, a vereador. Você vota nela? Sim ou não? Você votaria nela? Sim ou não? Sim, sim. Sim. Isso é normal. Sim. Só que isso aí é voto de cabresto. Você não está votando porque a pessoa é competente para aquela função. Você está votando porque ela te fez um favor. Mas não tem nada, não tem crime nenhum nisso. É diferente da venda do voto, né? Inclusive, vocês viram lá no vídeo que uma porcentagem alta das pessoas disseram, não, eu já vendi o meu voto. Fizeram uma pesquisa e detectaram que existe uma porcentagem alta de pessoas que sim, que vendem o voto. Não, eu vendo sim. Me dá dinheiro, eu voto. Isso é crime? Vender o voto é crime? Sim, é crime, gente. Por exemplo, se a pessoa te fez um favor, é voto de cabresto. Você não está votando por competência da pessoa, mas porque ela te fez algo. Agora, a venda e a compra de votos é crime. Tá? Inclusive, se, por exemplo, uma liderança religiosa ela decide, né, pedir voto lá no altar da igreja, ele pode ser penalmente criminalizado, porque é crime diante da nossa Constituição. O Estado brasileiro ele é laico, quer dizer, as igrejas, a religião em si, não pode influenciar na política. Tá? Então, aqui tem uma outra imagenzinha. Essa primeira imagem aqui mostra o coronel e arrastando o burro, né? Quem é o burro, professor? O burro é um símbolo do eleitor que não teve liberdade de escolher em quem ele ia votar. Que ele vai votar em alguém que ele é obrigado a votar. Deixa eu só dar um exemplo do que acontece nos dias de hoje. Por exemplo, vou falar de algo que aconteceu aqui em Govelândia por esses dias agora. Com políticos de Govelândia, Adenauer? Não tem nada a ver com político de Govelândia. Teve um deputado, e assim, não estou falando que é uma coisa ruim também, não. Mas teve um deputado, eu não vou citar o nome dele, ele mandou 150 mil reais para Govelândia. Vocês ficaram sabendo disso? Não. Ele mandou 150 mil reais para fazer calçada nas casas que não tem calçada. Esse dinheiro é chamado de emenda parlamentar. Vocês sabem o que é emenda parlamentar? Com certeza não. Né? Emenda parlamentar é o seguinte, o deputado vai lá e vota num projeto do governador, por exemplo, para prejudicar uma classe da sociedade. É um projeto que vai ficar ruim para ele. Aí o governador tem essa liberdade de criar as emendas parlamentares. Aí ele dá dinheiro para os deputados mandar para determinadas cidades para ganhar voto. Então, aquele deputado, ele prejudica uma parcela da sociedade com uma lei
porém, ele ganha o voto de outra parcela da sociedade mandando dinheiro. Só que a parcela que ele prejudicou vai render muito mais dinheiro para o governo. Mas, com certeza, vocês já viram que chega a ambulância. Ah, o deputado fulano de tal mandou uma ambulância. Vocês já viram isso? Já. Isso é emenda parlamentar. É para eles votar projetos que vão satisfazer o governador e, às vezes, vai prejudicar um grupo de pessoas da sociedade. E aí, por isso, né, eles têm essa contrapartida do governo para cabrestear o voto das pessoas. Cabrestear. Ontem mesmo, só para vocês terem uma ideia, não sei se, às vezes, o Miguel ouviu isso na casa dele, ontem mesmo foi votado um projeto que prejudicou os professores da rede estadual. Não sei se o Miguel ouviu Sim, isso. ouvi. Pois é. Ouvi. E aí, no caso, os deputados votam nesses projetos, aí o governo libera dinheiro para eles mandar para as cidades. E aí manda o dinheiro para a cidade, perde o voto daquele grupo, do professor. Já é 10h30. Não é 10h30 não, José, calma. Perde o voto do professor, perde o voto dos familiares do professor, mas ganha o voto daquele que ganhou a calçada, por exemplo. Não estou dizendo que esse da calçada foi para esse projeto que foi votado ontem, não. Tá? Mas é isso que acontece. Política de favores. Aí o deputado manda esse dinheiro e as pessoas ficam agradecidas a ele. Nossa, o deputado fulano fez a calçada da minha casa, então tem que votar nele. E, na verdade, não é assim. O voto não deve ser direcionado assim. O voto deve ser direcionado por competência. Ah, professor Denauer, na igreja que eu frequento, que é a igreja católica, tem um padre e ele candidatou, eu vou votar nele. Se você considerá-lo competente, vote. Mas não vote por ele ser padre, não vote por ele ser padre da sua igreja, não vote pela pessoa ser filha do pastor, ser filho do pastor, não. Ah, não, ele é meu amigo, vou votar nele. Não, vote por isso. O voto é uma arma importante, gente, que vai definir a nossa cidade nos próximos 4 anos, o nosso país nos próximos 4 anos, tá? Não estou fazendo política para ninguém aqui, é só o nosso assunto de estudo, tá certo, gente? Às vezes alguém em casa, o pai está ouvindo, está pensando, professor, está fazendo política. Não, gente, é o que nós temos que estudar aqui, que é o direito. Professor, Pode falar, Bruna. esse negócio aí são que nem os influencers digital. Eles são tipo essas pessoas. Elas pegam e elas tiram fotos de coisas sem sentido, mas do ponto de vista que a gente vê, é como se ela estivesse fazendo alguma coisa boa. E aí acaba que é só para ela ter mais seguidores do que outra Mais pessoa likes, e poder né? ficar se gabando. Sim, sim. Então, Exatamente. cuidado com o seu influencer, porque isso pode acabar. E tem um detalhe, os influencers digitais, pessoal, eles estão fazendo campanhas políticas para pessoas que não têm escrúpulo nenhum. Aí o cara vai lá e paga ele, aí ele, como diz a Bruna, coloca uma imagem lá que às vezes você acha que não tem nada a ver, mas aquilo está manipulando a sua mente. Então tem que ter cuidado com os influencers digitais. Tá certo? O José Manuel, você levantou a mão, pode falar. Mas nós temos que fazer a tarefa ainda. Não é nada não, tia Daniel. Vamos fazer as tarefas logo. Então vamos fazer. Ó, tá aqui, pessoal. Leia o texto a seguir. Não vai dar tempo da gente fazer tudo, não. Mas vamos fazer o que dá. Não, é só terminar essa tarefa aí. Acabou a aula. Sim. Ó, leia o texto a seguir. Os direitos civis. Direitos civis são os direitos fundamentais à vida, liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Eles se desdobram na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar o pensamento, de organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso a não ser pela autoridade competente de acordo com as leis, de não ser condenado sem processo legal regular. São direitos cuja garantia se baseia na existência de uma justiça independente, eficiente, barata e acessível a todos. São eles que garantem as relações civilizadas entre as pessoas
e a própria existência da sociedade civil. Letra A. Bem complexo isso aqui, né? Bem complexo. Segundo a definição de direitos civis que o texto apresenta, podemos afirmar que ela esteve presente durante os períodos colonial e imperial do Brasil? Sim ou não? Sim. Durante o período em que o Brasil era colônia de Portugal e que foi reinado por Dom Pedro I e Dom Pedro II, as pessoas tinham direito à liberdade? Não. Não tinha. A vida? Não. Também não. O dono do escravo podia matar ele. Tá certo? Direito de ir e vir? Tinha. Todo mundo Não. tinha? Também não. Não. De escolher o trabalho que fazia? Não. Não. Então, durante o período colonial e imperial, esses direitos que são dados a nós nos dias de hoje, eles eram respeitados? Sim ou não? Não. Não. Vamos lá, todo mundo respondendo. Não. E aqui na letra B, pessoal, dê um exemplo que justifique sua resposta anterior. Por que esses direitos não eram respeitados? Vamos escrever só um exemplo. Quem cita o exemplo aí para nós? Pedro, você consegue citar um exemplo para nós? Em que esses direitos fundamentais não eram respeitados? Porque eles eram escravizados pelos... Sim, os escravizados, não é escravo, é escravizado, os escravizados não tinham direito à liberdade. Por exemplo, é só um exemplo, gente. Aqui nós poderíamos citar 20, 30, 40, 50 exemplos. Então, citando um exemplo. Adenauer, posso citar outro exemplo? Pode. Se quiser citar, pode. Então, vamos lá. O escravizado não tinha direito à liberdade. Quais outros direitos que não eram respeitados? Eles não tinham direito à vida, eles não tinham direito de ir e vir, eles não tinham direito de escolher o trabalho, eles não tinham direito de manifestar o pensamento, eles não tinham direito de se organizar. A família deles não era respeitada, tá certo? Então, tudo isso fazia com que esses pontos, que são direitos fundamentais hoje, não fossem respeitados naquela época, certo? Letrinha C. Em sua opinião, os direitos civis são importantes? Ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade. Por exemplo, você compra um lote, aí alguém chega lá e fala assim, não, esse lote não é seu, não, é meu. Isso está certo, gente? Não. Não, é seu, você comprou, ué. Comprou e pagou. Como que chega alguém e fala, não, não é seu? Tem um problema aí, né? É direito à propriedade. Direito de ir e vir, você não pode ir, você fica preso. Você não pode escolher o seu trabalho. Então, em sua opinião, os direitos civis são importantes? Meu celular está quase descarregando. Calma, Vamos aqui rapidinho, gente. Em sua opinião, os direitos civis são importantes? Sim. Não. Sim. Sim. Por que eles são importantes? É uma resposta difícil. Mas por que eles são Porque importantes? simplesmente, como o senhor disse aí, não é justo uma pessoa, você comprar uma coisa, uma pessoa chegar lá e falar assim, não, isso daí não é seu, não, é meu, e te dar o pé na bunda. Exatamente isso. Então, os direitos civis são importantes, sim.
Pois asseguram que todos sejam tratados de forma igual. Tá? Todos vão ser tratados de forma igual. E aí, por exemplo, não, eu tomei o lote da Bruna. Não, mas do Miguel não tem coragem de tomar, não. O Miguel vai dar problema. Não trata todo mundo igual, não tratava todo mundo igual. Agora, de acordo com as normas vigentes no nosso país, todos são tratados de forma igual. E aí, esses direitos, eles são assegurados e respeitados. Eu sei que alguns estão anotando, então vou dar uma pausinha aqui. Tem que ser breve, né? E depois, daqui um minuto. Anotei, Cadanor. Já anotou? Vai respondendo, aí quem já terminou vai respondendo. Isso, sim, eu ia falar isso agora, José Manuel. Aí eu vou pedir para a Bruna. Bruna, lê para nós o exercício 2. Tá. Assinale a alternativa que completa a frase corretamente durante o Brasil colônia. Os senhores de escravos não tinham direito ao voto, mesmo sendo livres. Os descendentes de africanos escravizados tinham direito de votar? Não havia a noção básica relacionada à cidadania, que era a igualdade De todos perante a lei. Todos os cidadãos participavam das reuniões nas câmaras municipais para decidir sobre assuntos de interesse da localidade. E aí, pessoal, qual dessas frases está de acordo aqui, durante o Brasil colonial? Qual dessas daqui é o correto? Quer dizer, qual dessas daqui era a realidade que eles viviam naquela época? Descendentes de africanos escravizados tinham... Não, peraí, tô lendo errado. Não havia a noção básica relacionada à cidadania, que era a igualdade e todos perante a lei. Exatamente isso. Então, durante o Brasil colônia, não havia noção básica relacionada à cidadania. Ou seja, as pessoas eram tratadas de forma diferente. O escravo, ele era tratado como escravo, quem era pobre era tratado como pobre, e quem era rico era tratado como rico. Tinha tratamento diferente para todo mundo. Isso quer dizer que não havia essa ideia de cidadania, ou seja, de igualdade para todos. Tá? Então, nós vamos marcar aqui a letrinha C, tá certo? Eu até mudei a cor para ficar mais fácil para vocês. Então, durante o Brasil colônia, não havia a ideia de que as pessoas deveriam ser tratadas de forma igual. Tá certo? Pessoal, já aqui na número 3, nós temos um VOF, né? Deixa eu ver alguém para ler para nós. Daiane, você lê para nós, Daiane, o exercício 3? Leio. Assinale verdadeiro V, o falso F, nas afirmativas a seguir. A independência do Brasil trouxe avanços para a cidadania. A Constituição de 1824 autorizou somente os homens com 25 anos ou mais de idade e com renda de pelo menos 100 mil réis a votarem. As mulheres e os escravizados puderam votar durante o reinado de Dom Pedro I. O analfabetismo e a escravidão foram dois fatores que colaboraram para que não houvesse o desenvolvimento da cidadania do Brasil colonial. Isso. Agora vamos um por um, né? A independência do Brasil trouxe avanços para a cidadania?
Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Por que que é falso, galera? Por que que vocês acham que é falso? Vamos voltar lá no texto um pouquinho? Ó, a independência do Brasil foi em 1889, né? A Constituição Republicana de 1891 instituiu os poderes executivo, legislativo e judiciário e trouxe o direito ao voto, excluindo a necessidade de ter renda para votar. Quer dizer, na colônia, perdão, no Império, só quem ganhava um determinado salário votava. Mas com a República, tirou a regra do salário. Então, isso já foi um avanço? Já foi uma melhora? Sim. É um avanço, Sim. não é uma solução. Então, já teve um avanço pequeno, detalhe muito pequeno o avanço, mas já foi um avanço. Verdadeiro. Né? Agora, se tivesse falado aqui, trouxe grandes avanços? Não. Avanços bem pequenininhos. Segunda afirmativa. A Constituição de 1824 autorizou somente homens com 25 anos ou mais e renda de pelo menos R$100 mil a votarem? Vamos lá no texto de novo.